Minha esposa me traiu com o chefe dela bem na minha frente. E a vingança teve um sabor melhor que o amor. Eu estava lá, no canto daquela festa corporativa chique, quando vi minha esposa de 10 anos entrar no escritório com o chefe dela. Pela fresta da porta, os lábios dele se encontraram, as mãos explorando um ao outro como adolescentes. Minha garrafa de cerveja quase se espatifou na minha mão. 10 anos de casamento, nossa filha de 8 anos em casa com uma babá. E Mary estava jogando tudo fora bem diante dos meus olhos. Meu nome é Jake Matthews, 36 anos, mestre carpinteiro e renovador de casas em uma pequena cidade de Kentucky, onde todo mundo conhece os assuntos dos outros. Ou pelo menos acham que conhecem. O que eles não sabiam era que meu casamento perfeito tinha acabado de implodir na minha frente na festa de Natal anual da Riverside Construction. Você está bem, cara? Parece que viu um fantasma, disse Dennis, colega de trabalho da Mary, dando um tapa nas minhas costas. Forcei um sorriso, minha mandíbula tão apertada que pensei que meus dentes poderiam rachar. Não estou me sentindo bem. Acho que vou embora mais cedo. A Mary acabou de me dizer que vocês ficariam até o fim. Claro que ela disse isso, porque Mary tinha planos para aquela noite que não incluíam eu ir para casa cedo. Mudei de ideia, murmurei, terminando minha cerveja. Na minha juventude, eu teria chutado aquela porta, arrastado Richard Wells, o todo-poderoso CEO da Riverside Construction, pela gravata de grife e rearrumado seus dentes brancos perfeitos, ali mesmo no chão de madeira polida. Quase fiz isso. Meu corpo até se moveu em direção ao escritório antes que meu cérebro me alcançasse. Mas aos 30 anos, com uma filha que eu adorava e uma acusação de agressão anterior dos meus anos mais selvagens, que quase me levou à prisão, eu sabia que era melhor evitar. Violência me custaria tudo: minha liberdade, meu negócio, minha filha e Mary. Bem, estava ficando claro que eu já a tinha perdido. Então saí, peguei meu casaco, entrei no ar frio de dezembro e dirigi para casa em silêncio, meus dedos brancos no volante. As luzes de Natal na nossa rua pareciam zombar de mim enquanto eu entrava na garagem. Senhor Matthews, chamou Tina, nossa babá adolescente da casa ao lado. Você chegou cedo. A Abby já está dormindo. Paguei a ela um extra e a mandei para casa. Então me sentei na sala de estar, no escuro, cercado por fotos de família e memórias do casamento, esperando. Esperei 3 horas. Quando Mary finalmente chegou em casa, ela estava cantarolando. Realmente cantarolando enquanto pendurava o casaco. Jake, por que você está sentado no escuro? Ela acendeu a luz, e eu a vi então. Batom levemente borrado, cabelo não tão arrumado quanto quando saiu de casa. Tive uma dor de cabeça, disse eu, sem emoção. A festa terminou cedo? Não, ainda estava rolando quando saí. Eu te disse para não esperar acordado. Ela nem estava tentando esconder. Bem, o Richard precisava de ajuda para organizar alguns arquivos para o projeto Henderson. Você sabe como essa conta é importante. Richard, hein? Não mais, Sr. Wells. Algo passou pelo rosto dela. Culpa, talvez medo. Mas ela se recuperou rápido. Estamos trabalhando juntos nesse projeto. O escritório todo agora está em uma base de primeiro nome. Eu poderia tê-la confrontado ali mesmo. Poderia ter dito o que vi, mas uma calma estranha tinha se apoderado de mim. Uma clareza que eu não sentia há anos. Vou para a cama, foi tudo o que disse. Naquela noite, deitado ao lado da minha esposa infiel, não dormi. Planejei. Na manhã seguinte, eu estava na minha oficina antes do amanhecer. Nossa garagem separada, que converti anos atrás em meu santuário. O cheiro de serragem e verniz geralmente me trazia paz. Hoje, alimentava meu foco. Papai, o que você está fazendo? A voz da Abby veio da porta. Minha linda filha, com rabos de cavalo loiros e olhos curiosos, tão parecida com a mãe que quase doía olhar para ela. Ei, querida, só trabalhando em algumas ideias. Sorri, largando o lápis. Eu estava esboçando planos para um projeto de restauração, não para um cliente, mas para mim mesmo. Posso ajudar? Ela já estava pegando seu aventalzinho de trabalho, uma versão em miniatura do meu, que fiz para ela no último Natal. Sempre. Levantei-a para a bancada. Quer me ajudar a lixar esta peça? Enquanto ela trabalhava, com a língua para fora em concentração, pensei em Mary, em Richard, no que eu ia fazer.
Mary apareceu na porta 1 hora depois, caneca de café na mão. Aí estão vocês dois. Abe, o café da manhã está pronto. Mais 5 minutos, mamãe. Estou ajudando o papai. Mary suspirou. Jake, ela está ficando com serragem por toda a roupa de dormir. Ela está bem, Mary. Estamos nos conectando. Vamos nos conectar no café da manhã. Vamos encontrar meus pais às 11. Lembra? Eu tinha esquecido. Almoço de domingo com os sogros. A ideia de sentar em frente ao pai da Mary, que sempre me olhou como se eu não fosse bom o suficiente para a filha dele, enquanto fingia que tudo estava normal, revirou meu estômago. Vá você, disse eu. Diga a eles que estou terminando um trabalho de emergência. Os olhos de Mary se estreitaram. No domingo? Que trabalho de emergência? Os Hendersons. Joguei a mentira dela de volta. Você sabe como essa conta é importante. Ela recuou só um pouco. Tá bom, vamos, Abby. Depois que elas saíram, fiz algumas ligações. Primeiro para meu amigo Oliver, que trabalhava no banco, depois para Nathan Davis, um corretor de imóveis para quem fiz um trabalho no último ano. Ao meio-dia, eu tinha um compromisso para ver uma propriedade no dia seguinte. Oi, preciso falar de negócios, cara, disse eu quando ele atendeu. Num domingo? Parece sério, respondeu Oliver. Muito sério. Preciso abrir uma conta separada e possivelmente conseguir um empréstimo. Expansão de negócios. Finalmente indo por conta própria, já era a hora. A Mary está de acordo com isso? Hesitei, escolhendo minhas palavras com cuidado. Esse é o meu projeto. A Mary tem suas próprias prioridades de carreira agora. Oliver ficou em silêncio por um momento. Está tudo bem com vocês dois? Só me encontre no Carson's Diner amanhã de manhã antes do trabalho, disse eu, evitando a pergunta. Te conto tudo. Naquela noite revirei o escritório de casa enquanto Mary dava banho na Abby. O celular dela estava carregando na mesa. Por um momento, considerei verificá-lo. As mensagens entre ela e Richard certamente estariam lá, mas eu não precisava de mais evidências da traição dela. Em vez disso, olhei os arquivos da Riverside Construction que ela ocasionalmente trazia para casa. O que encontrei confirmou minhas suspeitas. Faturas duplicadas. Uma para o cliente mostrando materiais premium, outra para o fornecedor mostrando materiais econômicos. Pedidos de permissão com informações falsificadas. Inspeções de segurança assinadas sempre pela mesma pessoa, um tal de Alan Reeves. Tirei fotos com meu celular, depois devolvi tudo exatamente como encontrei. Conhecimento era poder, e eu pretendia ser muito poderoso. A casa era um desastre, uma vitoriana histórica na periferia da cidade, abandonada por anos. Tinta descascando, varanda apodrecendo, pisos empenados. A maioria das pessoas veria um poço de dinheiro. Eu via potencial. Eu via meu futuro. Você tem certeza disso, Jake? Perguntou Nathan, enquanto estávamos no que já foi a sala de estar. Esse lugar precisa de tudo. É exatamente por isso que quero ele. Passei a mão pelo acabamento original da coroa. Ossos bons, história, caráter e, mais importante, ninguém mais quer. Bem, o preço está bom, isso eu admito. O banco praticamente está dando de graça para evitar a manutenção. No final da semana, consegui um empréstimo e comprei a propriedade. Mary ficou furiosa quando contei. Você fez o quê? Gritou ela, andando de um lado para o outro na nossa cozinha. Mal podemos pagar essa hipoteca e você comprou outra casa sem nem conversar comigo? É um investimento, disse calmamente. Vou restaurá-la e vendê-la. Com que tempo? Você já trabalha 60 horas por semana. Vou dar um jeito. Tomei um gole do meu café. Além disso, pensei que você ficaria feliz em me ter menos no seu pé. Os olhos dela brilharam. O que isso quer dizer? Nada. Só que você parece estar trabalhando até tarde muito ultimamente. Como está o projeto Henderson? O Richard ainda precisando de muita ajuda privada? A cor sumiu do rosto dela. Não sei do que você está insinuando, mas não gosto do seu tom. E eu não gosto de ficar em segundo plano para o seu chefe, mas aqui estamos. Ela bateu a mão no balcão. Isso é sobre seu ego, não é? Você não suporta que eu esteja construindo uma carreira enquanto você ainda está martelando pregos para viver. Isso doeu, mas não deixei transparecer. Se é isso que você acha que é, você não me conhece de jeito nenhum. Talvez não, retrucou ela. Talvez nunca tenha conhecido. A discussão terminou ali, mas algo mudou entre nós. A fachada estava rachando, e de certa forma, isso era um alívio. Naquela noite, depois que Mary foi para a cama, fiz outra ligação. Essa foi para um velho amigo de escola, Scott Warner,
que agora trabalhava na divisão de crimes de colarinho branco do Procurador-Geral do Estado. Jake Matthews, pelo amor de Deus, disse Scott. Deve fazer uns 5 anos desde a última vez que falamos. Pelo menos, admiti. Como está a família? Terceiro filho a caminho? Você ainda está com a Mary? Por enquanto, disse eu, as palavras com gosto amargo. Escuta, preciso de um conselho, hipoteticamente falando. Nossa, nada de bom vem depois dessas palavras, mas vai em frente. Se alguém descobrisse evidências de fraude em construções, substituição de materiais, falsificação de permissões, esse tipo de coisa, como reportaria isso, hipoteticamente? Scott ficou quieto por um momento. Isso é sobre a Riverside Construction, por acaso? Quase deixei o telefone cair. Como você? Já tivemos reclamações antes. Nada sólido o suficiente para montar um caso. O Wells é cuidadoso e ele tem amigos nos escritórios do condado. Scott baixou a voz. Mas se alguém tivesse documentação real, hipoteticamente, deveria reunir o máximo possível sem quebrar nenhuma lei e trazer diretamente para o meu escritório. Não para as autoridades locais, entendeu? Eu entendi perfeitamente. Obrigado pelo conselho, conselheiro. Jake, disse Scott antes de desligar. Seja lá no que você está metido, tome cuidado. O Wells não é alguém para se brincar levianamente. Mal sabia Scott que eu não estava brincando levianamente com Richard. Eu ia destruí-lo, metódica e completamente, e ele nunca veria isso chegando. Mergulhei de cabeça na Vitoriana. Toda noite, depois dos meus trabalhos regulares, todo fim de semana. Mary parou de perguntar aonde eu estava indo. Ela estava trabalhando até tarde, com mais frequência de qualquer forma. Oliver me ajudou com as finanças, criando uma conta comercial separada para o que eu agora chamava de Matthews Restoration. Meu amigo Liam, um encanador, ajudou com as reformas do banheiro e da cozinha a preço de custo, em troca de eu construir armários personalizados para a esposa dele. Você está realmente apostando tudo nisso, hein? Perguntou Liam um sábado, enquanto arrancávamos a banheira antiga de ferro fundido. É isso ou enlouquecer, admiti. Problemas em casa? Ele não estava perguntando só por curiosidade. Liam e eu éramos amigos desde o ensino médio. Hesitei. Depois contei o que vi na festa de Natal. Filho da mãe, rosnou Liam. Quer que eu te ajude a quebrar as pernas dele? Ri. A primeira risada genuína que dei em semanas. Tentador, mas não. Tenho algo melhor em mente. O que é isso? Viver bem, disse eu. E talvez um pouco de karma no caminho. O que não contei a Liam foi sobre a documentação que eu estava reunindo discretamente. Todo empreiteiro que já trabalhou com a Riverside Construction tinha uma história. E muitos guardaram papelada, seja como seguro ou porque se sentiam culpados pelos cantos que foram forçados a cortar. Eu estava construindo duas coisas simultaneamente, um negócio e um caso. Ambos exigiam paciência, atenção aos detalhes e planejamento estratégico. Enquanto Richard Wells vivia em grande estilo na sua mansão, com seus carros de empresa e ternos sob medida, eu trabalhava 16 horas por dia, dormindo em um catre na Vitoriana algumas noites. Mas cada pedaço de moldura que restaurava, cada prova que coletava, era um passo em direção à minha nova vida. Durante esse tempo, Mary e eu vivíamos em um estado de guerra fria. Compartilhávamos refeições ocasionalmente, fazíamos o teatro do casamento pelo bem da Abby, mas a distância entre nós crescia diariamente. As ausências de Mary se tornaram mais frequentes, suas desculpas mais elaboradas. É uma conferência de 3 dias em Louisville, disse ela numa quinta-feira à noite enquanto arrumava uma mala pequena. O Richard diz que é crucial para o projeto Henderson. Tenho certeza que é, respondi sem tirar os olhos dos meus papéis. Mande lembranças ao Richard. A mão dela parou na mala. O que isso quer dizer? Exatamente o que eu disse. Finalmente olhei para ela, mantendo minha expressão neutra. Mande meus cumprimentos ao seu chefe. É a coisa educada a fazer, não é? Ela fechou a mala com mais força do que o necessário. Não sei o que está te afetando ultimamente, mas não gosto disso. Engraçado, eu estava pensando o mesmo sobre você. Depois que ela saiu, sentei com a Abby para explicar que a mamãe estava fora a trabalho e que teríamos um fim de semana de pai e filha. Podemos acampar na Vitoriana? Perguntou ela, animada. Eu a levei lá algumas vezes, supervisionando-a cuidadosamente na casa parcialmente reformada. Não para dormir, abóbora,
mas podemos trabalhar nela juntos amanhã depois da escola. Enquanto Abby estava na cama, fiz mais uma ligação para Alan Reeves, o inspetor de segurança cujo nome aparecia em todas as permissões da Riverside. Consegui o número dele por meio de um conhecido em comum que me devia um favor. Sr. Reeves, disse eu quando ele atendeu. Meu nome é Jake Matthews, sou empreiteiro na região. Matthews? Ele parecia incerto. Não acho que te conheço. Não há motivo para conhecer, mas sei bastante sobre você, especificamente sobre sua relação com a Riverside Construction. Houve um silêncio na linha. Não sei do que você está falando. Acho que sabe. Tenho cópias de inspeções que você assinou para projetos onde materiais de baixa qualidade foram usados. Projetos que não passariam numa inspeção legítima. Isso é algum tipo de chantagem? A voz dele subiu. Porque se for, não quero seu dinheiro, interrompi. Quero informação. Estou desligando agora. Antes de fazer isso, disse rapidamente. Saiba que não sou o único com cópias desses documentos. Se algo me acontecer, eles vão direto para o escritório do Procurador-Geral do Estado. Mais silêncio, então. O que você quer? Tudo o que você sabe sobre a operação do Richard Wells. Quem mais está envolvido, até onde vai, há quanto tempo está acontecendo. Por que eu deveria te contar qualquer coisa? Porque estou te dando uma chance de sair na frente disso, disse eu, mantendo a voz firme. Quando não se tudo isso desmoronar, a primeira pessoa a cooperar geralmente consegue o melhor acordo. Reeves suspirou pesadamente. Me encontre amanhã. Carson's Diner, 7 da manhã. Venha sozinho. Quando cheguei ao Carson's na manhã seguinte, Reeves já estava lá, tomando um café, parecendo que não dormia. Ele era mais velho do que eu esperava, talvez no final dos 50 anos, com o olhar cansado de um homem carregando um fardo pesado. Faço isso há 15 anos, disse ele sem preâmbulos enquanto me sentava no banco à sua frente. Não só para a Riverside, para meia dúzia de empresas. Começou pequeno, ignorando problemas menores, dando uma folga aos empreiteiros nos prazos. Depois escalou. Para fraude total, completei. Ele assentiu, desanimado. O Wells é o pior deles. Nada nunca é suficiente. Ele continua forçando os limites, cortando mais cantos, assumindo riscos maiores. E minha esposa, Mary Matthews, qual é o papel dela nisso tudo? Reeves pareceu surpreso. Sua esposa trabalha para o Wells? Sinto muito, cara. Ela lida com a documentação, certo? As submissões de papelada. Assenti. Então ela sabe. Talvez não tudo, mas o suficiente. O Wells não mantém por perto quem não joga o jogo dele. A confirmação me atingiu como um golpe físico, embora eu já soubesse no fundo. Mary não estava apenas dormindo com Richard. Ela era cúmplice nos crimes dele. O que mudou sua mente? Perguntei. Por que está disposto a falar agora? Reeves encarou o café. Meu neto. Ele e a esposa acabaram de comprar a primeira casa, construída pela Riverside. Toda vez que os visito, fico pensando no que pode estar escondido atrás daquelas paredes. O que pode falhar quando eles tiverem filhos correndo por aí. Ele olhou para mim, os olhos assombrados. Não consigo mais fazer isso. Você estaria disposto a fazer uma declaração para as autoridades? Ainda não, disse ele rapidamente. Mas te dou nomes, datas, detalhes. Talvez isso seja suficiente para começar uma investigação sem mim. Era mais do que suficiente. Quando saí do Carson's, tinha 3 páginas de anotações e um pendrive que Reeves guardava como seguro. Combinado com o que já tinha reunido, era a base de um caso que derrubaria Richard Wells. O karma chegou mais cedo do que eu esperava. Um mês depois do meu projeto de renovação, eu estava no depósito de madeira pegando materiais, quando ouvi uma conversa que me fez parar. Outro trabalho da Riverside, disse um empreiteiro que reconheci como um dos subcontratados regulares do Richard. O Wells quer que usemos materiais de grau B, mas cobremos do cliente como premium, como sempre. O cara vai acabar se metendo em encrenca um dia desses, disse o atendente. Não enquanto todo mundo estiver sendo pago, respondeu o empreiteiro com uma piscadela. Virei a esquina. Não pude evitar de ouvir. Você trabalha muito com a Riverside? O empreiteiro me olhou com desconfiança. Quem quer saber? Jake Matthews. Estou restaurando a velha vitoriana na Maple. Passei por lá. Bom projeto. Ele relaxou. Faço a maior parte da elétrica deles. Por curiosidade, como são as operações deles? Minha esposa trabalha lá. Oh, é? Quem é sua esposa? Mary Matthews, assistente do Richard.
Os olhos dele se arregalaram levemente. Ah, certo. É, ela lida com muita papelada. A forma como ele disse isso me contou tudo. Mary não estava apenas dormindo com Richard. Ela estava envolvida nos esquemas dele. Então, esse negócio de material de grau B sendo cobrado como premium, isso acontece muito? Ele deu de ombros. É o jeito normal de fazer negócios na Riverside. Olha, tenho que ir. Ele se apressou, mas eu já tinha ouvido o suficiente. Naquela noite, liguei para meu velho amigo Tyler Bishop. Ele havia deixado a carpintaria anos atrás para se tornar inspetor de construção do condado. Tyler, é o Jake. Preciso de um favor. A resposta de Tyler foi imediata. Manda. Preciso que você investigue algo extraoficialmente. Os materiais da Riverside Construction versus o que eles estão cobrando. A empresa do Wells? Sempre tive minhas suspeitas, mas ele é cuidadoso. Sempre tem o inspetor de estimação dele, Alan Reeves, assinando tudo. E se eu te dissesse que tenho evidências e que o Reeves pode estar disposto a falar? Tyler ficou em silêncio por um momento. Isso mudaria tudo. Mas Jake, por que você está envolvido nisso? Respirei fundo. É pessoal, Mary. Ele entendeu imediatamente. Tyler esteve no nosso casamento. Merda, cara, sinto muito. Não sinta. Seja minucioso. Quero isso à prova d'água. O que aconteceu em seguida se desenrolou mais rápido do que eu esperava. Tyler levou minhas evidências ao supervisor dele, que reconheceu sua importância imediatamente. Em poucos dias, uma investigação silenciosa estava em andamento, com o envolvimento do escritório do Procurador-Geral do Estado desde o início, para evitar qualquer interferência local das conexões de Richard. Enquanto a investigação ganhava força, mantive a cabeça baixa e foquei na Vitoriana. Mas Richard, com sua rede de comparsas, deve ter percebido que algo estava acontecendo. Uma manhã, cheguei à Vitoriana e encontrei a porta da frente arrombada e o interior vandalizado. Drywall novo esmagado, acabamentos restaurados arrancados das paredes, janelas novas estilhaçadas. Parado no meio dos destroços, senti uma fúria fria crescendo dentro de mim. Isso não era mais só sobre a Mary, era intimidação direta. Chamei a polícia, fiz um boletim de ocorrência e depois fiz mais uma ligação para Scott, no escritório do procurador-geral. Eles estão ficando nervosos, disse a ele. Isso é uma mensagem. Documente tudo, aconselhou Scott. E Jake, tome cuidado. Se o Wells está disposto a vandalizar propriedade, ele pode não parar por aí. Naquela noite, um SUV preto passou lentamente pela minha casa 3 vezes. Sentei na varanda, no escuro, com um taco de beisebol ao meu lado, desafiando-os a fazerem um movimento. Eles não fizeram, mas a mensagem era clara. Richard sabia que eu estava envolvido. Em vez de me intimidar, isso só fortaleceu minha determinação. No dia seguinte, instalei câmeras de segurança na Vitoriana e na minha casa. Também contratei 2 deputados fora de serviço como segurança para o local da reforma, uma despesa necessária que cortou meus lucros, mas garantiu que o trabalho pudesse continuar. A notícia sobre o vandalismo se espalhou rapidamente pela nossa pequena cidade. O que Richard não contava era com a reação. Empreiteiros que haviam permanecido em silêncio sobre as práticas da Riverside começaram a me procurar, oferecendo evidências adicionais, voluntariando trabalho para reparar os danos à Vitoriana, mostrando solidariedade contra as táticas de intimidação. No final da semana, eu tinha mais ajuda do que podia gerenciar, e a restauração da Vitoriana estava de volta aos trilhos, progredindo ainda mais rápido do que antes. A tentativa de Richard de me intimidar saiu pela culatra, transformando uma vingança pessoal em uma causa comunitária. Enquanto isso, a Vitoriana estava ficando linda. Contratei 2 trabalhadores habilidosos que haviam sido demitidos de outra empresa de construção. Eles estavam gratos pelo trabalho, e eu estava grato pelo seu artesanato. A notícia sobre a qualidade da nossa restauração começou a se espalhar. Uma noite, eu estava na Vitoriana até tarde, medindo para molduras personalizadas no que seria o quarto principal, quando faróis varreram as janelas. Um carro estacionou na entrada. Fiquei tenso, imaginando se Richard de alguma forma soube da minha participação na investigação. Mas era Mary quem entrou pela porta da frente, olhando ao redor com espanto pela transformação já em curso. Então é para cá que você tem sumido, disse ela, passando a mão por um corrimão recém-restaurado.
Tive que perguntar pela cidade para encontrar. O que você está fazendo aqui, Mary? Queria ver. Ver o que era tão importante que você mal esteve em casa por semanas. Ela continuou andando pela casa, examinando os detalhes, o artesanato. É um trabalho lindo, Jake. Eu tinha esquecido como você é talentoso. Obrigado, disse eu, não confiando na súbita apreciação dela. Por que você está realmente aqui? Ela se virou para me encarar, sua expressão séria. O Richard me pediu em casamento hoje. Senti como se tivesse levado um soco no estômago, mas mantive o rosto neutro. Parabéns. Ainda não dei uma resposta a ele. Por que não? Não é isso que você estava buscando? O caso, as noites longas, as mentiras? Os olhos dela brilharam de raiva. Não foi assim. Simplesmente aconteceu. Coisas assim não simplesmente acontecem, Mary. São escolhas. Centenas de pequenas escolhas que levam a uma grande traição. Como você comprar essa casa sem me contar? Começar um negócio nas minhas costas? Tive que rir da comparação. Não estou dormindo com essa casa, Mary. Estou investindo no meu futuro. Um futuro que estou cada vez mais certo de que não te inclui. Então é isso? 10 anos de casamento e você simplesmente desiste? Não fui eu que desisti, disse eu calmamente. Você fez isso no momento em que decidiu que Richard Wells valia a pena trair tudo o que construímos juntos. Ela se aproximou de mim. O perfume dela, do tipo caro que Richard provavelmente comprou, encheu meus sentidos. Podemos recomeçar. Posso dizer não ao Richard. Podemos tentar terapia, tentar de novo. Por um breve momento vacilei. A familiaridade dela, a memória de tempos mais felizes, o pensamento de manter nossa família intacta pelo bem da Abby. Mas então lembrei do olhar dela quando voltou da festa de Natal, de como as mentiras fluíram facilmente, de como ela era cúmplice nos esquemas de Richard. Não, disse eu com firmeza. Não estou interessado em ser seu plano reserva, Mary. Não mais. A expressão dela endureceu. Você vai se arrepender disso quando eu for a senhora Richard Wells, morando em uma mansão enquanto você ainda está com serragem nas unhas. Melhor serragem honesta do que luxo desonesto, respondi. O Richard já sabe da investigação estadual? O rosto dela ficou pálido. Que investigação? A investigação sobre as práticas fraudulentas da Riverside, os materiais substituídos, as permissões falsificadas, os livros contábeis manipulados, tudo está vindo à tona, Mary, e em breve. Você está mentindo, sussurrou ela. Mas o medo nos olhos dela me disse que ela sabia que era verdade. Vá para casa, disse eu. E seja qual for sua decisão sobre a proposta do Richard, talvez você queira consultar um advogado primeiro. Você vai precisar de um. Ela fugiu sem dizer mais nada. Fiquei na Vitoriana vazia, cercado pelo trabalho honesto das minhas mãos, e senti uma paz estranha se instalar sobre mim. A confrontação que eu temia há meses finalmente acabou, e eu ainda estava de pé. 2 dias depois, eu estava almoçando com Tyler quando o próprio Richard Wells entrou no restaurante. O restaurante movimentado ficou em silêncio enquanto ele me viu e caminhou diretamente para nossa mesa. Matthews, disse ele, a voz tensa com raiva controlada. Acho que está na hora de termos uma conversa. Tyler começou a se levantar, mas coloquei a mão no braço dele. Tudo bem. Isso tinha que acontecer eventualmente. Richard puxou uma cadeira sem ser convidado. De perto, ele parecia pior do que eu esperava. Sua aparência normalmente impecável estava marcada por olheiras escuras e um terno amassado. Seja qual for o jogo que você está jogando, ele para agora, disse ele, inclinando-se para perto. Eu construí essa cidade, Matthews. Tenho amigos em lugares que você nem imagina. É por isso que você mandou alguém destruir minha propriedade? Por causa de todos os seus amigos importantes? Mantive a voz calma, ciente de que todos os olhos no restaurante estavam em nós. Não sei do que você está falando, ele zombou, mas seus olhos desviaram. Claro que sabe. Assim como você sabe da investigação. Assim como sabe que seu império de mentiras está desmoronando. Inclinei-me para a frente. Como é a sensação, Richard? Ver tudo o que você construiu desabar? O rosto dele corou de raiva. Você acha que é tão esperto? Não faz ideia de com quem está lidando. Na verdade, eu sei. Estou lidando com um fraudador que corta cantos, engana clientes e dorme com as esposas dos outros. Sorri friamente. E em breve, todos os outros também saberão. As mãos de Richard avançaram,
agarrando a frente da minha camisa. Seu filho da... Não recuei. Vá em frente, Richard. Faça uma cena. Adicione agressão à sua crescente lista de problemas. Por um momento, pensei que ele poderia realmente me bater. Então, a consciência do nosso público pareceu penetrar sua raiva. Ele soltou minha camisa, levantando-se abruptamente. Isso não acabou, sibilou. Você está certo sobre isso, concordei. Está apenas começando. Enquanto ele saía furioso, a conversa lentamente recomeçou ao nosso redor. Tyler me olhou com novo respeito. Nossa, Jake, nunca vi ninguém enfrentar o Wells assim. Dei de ombros, mas por dentro me sentia com 3 metros de altura. Valentões só têm poder quando você tem medo deles. E eu não tenho medo de Richard Wells. Não mais. O escândalo da Riverside Construction estourou 3 semanas depois. Uma denúncia anônima, não minha, na verdade, levou a inspeções de seus projetos recentes. A substituição de materiais de baixa qualidade era apenas o começo. Havia violações de permissões, problemas de código, até uma contabilidade criativa que chamou a atenção do IRS. O jornal local publicou a história na primeira página. Observei o rosto de Mary enquanto ela lia durante o café da manhã. Isso é uma caça às bruxas, disse ela, a voz tremendo. O Richard nunca... Para com isso, Mary, interrompi. Nós dois sabemos que tipo de homem é Richard Wells. Os olhos dela encontraram os meus, e pela primeira vez vi um medo real ali. O que você quer dizer? Quero dizer que sei de tudo. O caso, a fraude, tudo. Ela deixou o jornal cair. Jake, eu não... Levantei-me. Não quero ouvir. Não na frente da Abby. Nossa filha estava na sala de estar, felizmente alheia, enquanto assistia a desenhos animados de sábado de manhã. Precisamos conversar sobre isso, sibilou Mary. Vamos, mas agora vou trabalhar. Trabalhar significava a vitoriana, que estava ficando linda. O exterior foi restaurado à sua glória original. O interior, modernizado, mas preservando seu charme histórico. Eu já tinha recebido 2 ofertas de compradores interessados, mesmo antes de terminar. Enquanto a Riverside Construction implodia, a Matthews Restoration estava decolando. Contratei 2 trabalhadores, homens bons que foram demitidos quando a empresa de Richard começou a perder contratos. A notícia sobre meu trabalho, minha atenção aos detalhes, minha honestidade com os clientes, estava se espalhando. Uma tarde, um sedã de luxo estacionou na Vitoriana. Um homem bem vestido, na casa dos 60 anos, saiu, olhando apreciativamente para a fachada restaurada. Sr. Matthews, chamou ele. Tem 1 minuto para conversar? Seu nome era Howard Garrison, um desenvolvedor local proeminente com reputação por projetos de alto padrão. Ele ouviu sobre meu trabalho e queria ver com seus próprios olhos. Impressionante, disse ele enquanto eu o mostrava pela casa. Muito impressionante. Você tem um olho para preservar o caráter enquanto torna os espaços habitáveis para famílias modernas. Obrigado, senhor. É exatamente o que pretendo. Ele me entregou seu cartão. Estou desenvolvendo um novo bairro no antigo terreno Westbrook. 15 casas históricas que precisam desse tipo de restauração cuidadosa. Estou procurando o empreiteiro certo, alguém que valorize a qualidade acima de cortar cantos. Ele me olhou diretamente nos olhos. Alguém que não seja Richard Wells. Meu coração disparou. Essa era o tipo de oportunidade que poderia estabelecer a Matthews Restoration como uma empresa de primeira linha na região. Estaria muito interessado em discutir esse projeto, Sr. Garrison. Ótimo! Venha ao meu escritório na segunda-feira de manhã e traga seu portfólio. Se o resto do seu trabalho for como este, acho que teremos muito o que conversar. Naquela noite, Mary estava esperando quando cheguei em casa. Abby estava em uma festa do pijama com uma amiga. O Richard foi preso hoje, disse ela, os olhos vermelhos de chorar. Estão dizendo que é fraude, sonegação de impostos. Jake, eles vieram ao escritório e levaram todos os nossos arquivos. Questionaram todo mundo, inclusive eu. E o que você disse a eles? Mantive a voz neutra. Que eu não sabia de nada. Ela estava andando de um lado para o outro agora. E eu não sabia. Não das coisas ilegais. Mas você sabia que ele estava cortando cantos, substituindo materiais. Ela parou. Como você? Todo mundo sabia, Mary. A cidade inteira. A única questão era quando isso o alcançaria. Minha calma estava escorregando. E qual foi sua desculpa para me trair?
Isso também foi pelo bem da empresa? Ela afundou no sofá, sua determinação desmoronando. Você sabia. Me viu na festa de Natal no escritório dele. Bem, Jake, eu sinto muito. Foi um erro. Não significou nada. 3 meses de noites longas não significaram nada? As ligações sussurradas, a forma como você se afastava toda vez que eu te tocava? Balancei a cabeça. Não me insulte mentindo agora. O que você vai fazer? Sussurrou ela. Eu já fiz, Mary. Reconstruí minha vida enquanto você destruía a nossa. A cabeça dela se ergueu. Foi você? Você denunciou o Richard? Não. Acontece que não precisei. Quando você constrói um negócio sobre mentiras, ele eventualmente desmorona sob seu próprio peso. Contei a ela sobre a Vitoriana, sobre a Matthews Restoration, sobre as ofertas que já havia recebido. Contei que me mudaria na semana seguinte e sobre meu encontro com Howard Garrison. Você estava planejando isso o tempo todo, acusou ela, a raiva substituindo suas lágrimas. Se preparando enquanto assistia o Richard e eu cairmos. Estive construindo algo honesto, corrigi. Algo de que eu possa me orgulhar. Algo de que a Abby possa se orgulhar. Você não pode levar a Abby, disse ela imediatamente. Não vou levá-la, mas também não vou desistir dela. Vamos acertar um acordo de custódia. E nós? A voz dela era pequena. Não existe mais nós, Mary. Você garantiu isso. A Vitoriana foi vendida por 2 vezes o que investi. Comprei uma casa menor perto da escola da Abby e montei meu escritório comercial na garagem convertida. 6 meses depois de deixar minha casa conjugal, a Matthews Restoration tinha 8 funcionários em tempo integral e um contrato com Howard Garrison que nos manteria ocupados pelos próximos 2 anos. O projeto Garrison se tornou nossa conquista principal, destaque em revistas regionais de casa e trazendo clientes de estados vizinhos. Eu não era mais apenas Jake, o faz-tudo. Era Jake Matthews, especialista em restauração, conhecido por integridade e artesanato. Richard Wells foi condenado a 5 anos por fraude e sonegação de impostos. A Riverside Construction foi dissolvida, seus ativos vendidos para cobrir dívidas. Mary perdeu o emprego e o amante de uma só vez. Ela me ligou uma noite, a voz arrastada pelo vinho. Ele disse que me amava, soluçou ela. Disse que estaríamos juntos depois que você e eu nos divorciássemos. Mas assim que as coisas ficaram difíceis, ele jogou tudo em cima de mim. Disse que eu era quem cuidava dos registros, que eu deveria saber. O advogado dele até sugeriu que eu era a mente por trás de tudo. E você era? Perguntei. Claro que não. Eu só fiz o que ele me mandava fazer. Como você sempre faz, disse eu suavemente. Ela ficou quieta por um momento. Sinto sua falta, Jake. Sinto falta da nossa família. Também sinto falta do que tínhamos, mas acabou. Não precisa ser. Podemos tentar de novo pelo bem da Abby. A Abby merece pais que se respeitem, que sejam honestos um com o outro. Eu posso mudar, insistiu ela. Eu também posso, e mudei. Esse é o ponto, Mary. Não somos mais as mesmas pessoas. A reviravolta final na nossa história veio inesperadamente. Mary, enfrentando possíveis acusações como cúmplice dos crimes de Richard, fez um acordo com os promotores. Em troca de seu testemunho e cooperação total, ela recebeu liberdade condicional em vez de prisão. O que ela revelou foi além do que até eu havia descoberto. A fraude de Richard se estendia a conexões políticas, subornos a funcionários locais e uma rede de inspetores corruptos, além de apenas Alan Reeves. O escândalo se ampliou, alcançando o gabinete do prefeito e o conselho de zoneamento do condado. Durante tudo isso, mantive a cabeça baixa e foquei no meu negócio, em ser um bom pai para a Abby durante meus dias de custódia e em construir uma nova vida. Comecei a namorar Ellie Phillips, uma designer de interiores que trabalhava comigo no projeto Garrison. Mantínhamos tudo profissional no trabalho, mas havia uma conexão inegável entre nós. Em uma tarde fresca de outono, um ano depois da festa de Natal que mudou tudo, eu estava na cozinha reluzente de um bangalô Craftsman dos anos 1920, totalmente restaurado, meu projeto mais recente e maior sucesso até então. Abby estava com Mary para o fim de semana. Ellie estava arrumando flores na ilha para a open house de amanhã. Terra chamando Jake, disse ela, acenando a mão na minha frente. Aonde você foi agora? Só pensando em como as coisas mudaram em um ano.
Ela passou os braços ao redor da minha cintura por trás. Para melhor, espero. Virei-me para encará-la. Definitivamente para melhor. A campainha tocou. Provavelmente o fotógrafo que contratei para tirar fotos para a listagem. Em vez disso, abri a porta e encontrei Mary ali. Preciso falar com você, disse ela. Então parou quando viu Ellie. Oh, não sabia que você tinha companhia. Ellie Phillips, esta é Mary Matthews, minha ex-esposa, disse eu, mantendo a voz firme. Mary, esta é Ellie, minha namorada e parceira de negócios. O sorriso de Mary era frágil. Que legal! Desculpe interromper, mas é importante. Sobre a Abby. Ellie apertou meu braço. Vou verificar os acessórios do banheiro de cima. Não se apresse. Quando ela se foi, a fachada de Mary caiu. Namorada e parceira de negócios. Isso foi rápido. Já faz um ano, Mary. O que está acontecendo com a Abby? Ela está bem. Isso foi só uma desculpa. Ela olhou ao redor da cozinha. Esse lugar é lindo. Obrigado. Tem algo que você realmente precisa? Ela respirou fundo. A sentença do Richard foi finalizada ontem. Ele pegou 4 anos, elegível para liberdade condicional em 2. Eu sei. Saiu no jornal. O que você não sabe é que ele deu informações aos promotores sobre todos os envolvidos com a Riverside. A voz dela tremia. Incluindo eu. Eu a encarei. O que você está dizendo? Estão me acusando como cúmplice. Meu advogado diz que provavelmente pegarei liberdade condicional. Talvez alguns meses no máximo. Ela começou a chorar. Jake, eu não posso ir para a cadeia. E a Abby? O velho eu teria corrido para confortá-la, para consertar seus problemas. O novo eu ficou firme. O que exatamente você quer de mim, Mary? Uma testemunha de caráter. Alguém para testemunhar que eu só estava seguindo ordens, que sou uma boa mãe, uma boa pessoa que cometeu um erro. Quase ri. Depois de tudo, você quer que eu minta por você? Não é mentir. Eu sou uma boa mãe e cometi um erro. O maior erro da minha vida. Perder você. Pela janela, eu podia ver Ellie no quintal, medindo o pátio para móveis. Minha nova vida. Honesta e cheia de potencial. Mary representava tudo o que eu deixei para trás. Não posso fazer isso, disse eu finalmente. Não vou mentir por você, nem mesmo para te manter fora da cadeia. Foi exatamente isso que te meteu nessa confusão em primeiro lugar. Mentiras construídas sobre mentiras. Você quer que eu vá para a prisão? A mãe da sua filha? Não quero nada de ruim para você, Mary, mas suas escolhas têm consequências. As minhas também tiveram. A diferença é que eu escolhi reconstruir. Você escolheu continuar mentindo. O rosto dela endureceu. Você está gostando disso, não é? Me ver sofrer enquanto você brinca de casinha com sua nova namorada. Não estou gostando de nada disso, mas também não sou responsável pelas suas escolhas. Você vai se arrepender disso, disse ela, virando-se para sair. Quando a Abby perguntar por que você deixou a mãe dela ir para a cadeia, o que você vai dizer a ela? A verdade, sempre a verdade. Depois que ela saiu, Ellie voltou para dentro. Tudo bem? Puxei-a para perto. Vai ficar no final. Mary não foi para a cadeia. Sua cooperação com a investigação mais ampla lhe valeu clemência. 3 anos de liberdade condicional e serviço comunitário. Richard, de sua cela na prisão, tentou apelar sua sentença alegando que Mary era igualmente culpada. Mas ninguém mais acreditava nele. A reviravolta mais inesperada veio 6 meses depois, quando o condado anunciou planos para auditar todas as casas construídas pela Riverside Construction na última década por possíveis problemas de segurança. A Matthews Restoration foi uma das 5 empresas selecionadas para realizar as inspeções e reparos necessários, financiados pela venda dos ativos confiscados de Richard. Era uma sensação estranha caminhar pelas casas que Richard construiu, identificando e consertando os cantos que ele cortou, tornando as coisas certas para famílias que, sem saber, foram colocadas em risco. Não era apenas negócio, era redenção. Não só para mim, mas para toda a comunidade. Uma noite, enquanto inspecionava a fundação de uma casa, o proprietário, um jovem pai com 2 filhos pequenos, perguntou-me: como você soube do Wells e da fraude dele? Pensei em Mary, na festa de Natal, em todas as escolhas que me levaram até ali. Digamos que aprendi da maneira mais difícil que algumas coisas não são feitas para durar, respondi.
Mas com os materiais certos e trabalho honesto, quase tudo pode ser restaurado. A parte mais difícil foi explicar para a Abby por que seus pais não estavam juntos, por que sua mãe estava em apuros legais, por que tudo havia mudado. Nunca falei mal de Mary para nossa filha, mas também não a protegi de verdades apropriadas para a idade. Às vezes, os adultos cometem erros, disse a ela uma noite enquanto a colocava na cama na minha nova casa. Erros grandes que machucam as pessoas que amam. O importante é o que você faz depois do erro. Se você tenta consertá-lo ou se continua piorando. Foi isso que a mamãe fez? Piorou um erro? Escolhi minhas palavras com cuidado. Sua mãe se envolveu em algo ruim e não sabia como sair, mas ela está tentando consertar agora. E você? Você também cometeu erros? Cometi, admiti. Nem sempre fui o melhor marido ou pai, mas estou tentando ser melhor todos os dias. Ela pareceu satisfeita com isso, envolvendo os braços no meu pescoço em um abraço forte. Te amo, papai. Também te amo, abóbora. Mais do que qualquer coisa. O projeto de Howard Garrison foi concluído antes do prazo, dentro do orçamento e com aclamação universal. A Matthews Restoration foi destaque na revista Southern Living, trazendo clientes de alto padrão de todo o Sudeste. Eu estava construindo um legado de qualidade e integridade, o exato oposto do império de mentiras em colapso de Richard Wells. Ellie e eu fomos morar juntos depois de namorar por um ano. Ela trouxe calor e luz de volta à minha vida de maneiras que eu não achava possíveis após a traição de Mary. Falávamos sobre casamento às vezes, mas não tínhamos pressa. Estávamos construindo algo sólido, algo verdadeiro. Mary eventualmente encontrou trabalho em uma pequena firma de contabilidade, humilhada pela sua queda, mas lentamente reconstruindo sua própria vida. Pelo bem da Abby, estabelecemos uma relação de coparentalidade civil, embora a confiança entre nós estivesse irremediavelmente quebrada. E Richard? Ele cumpriu sua pena, foi solto após 3 anos e deixou a cidade. Sua reputação destruída, sua fortuna acabada. Ouvi dizer que ele estava trabalhando como gerente de obra para uma empresa de construção em outro estado. Uma queda dramática para um homem que já possuiu a maior empresa do condado. Em uma tarde de primavera, enquanto estava na varanda da nossa casa, observando Abby e Ellie plantarem flores no jardim, refleti sobre a jornada dos últimos 2 anos. De traição à redenção, de raiva à paz. Mary estava certa sobre uma coisa, embora não da maneira que ela quis dizer. A vingança tinha um sabor mais doce que o amor. Não porque eu busquei ativamente destruí-la, mas porque me recusei a ser destruído. Reconstruí-me mais forte e melhor do que antes. Às vezes, viver bem é realmente a melhor vingança.